Olá, pessoal, seja muito bem-vindo à Sucessão Academy. Eu me chamo Eugênio Aleixo e eu estou aqui para mostrar para vocês um pouco mais dessa empresa que foi montada recentemente. Mas antes disso, eu gostaria de me apresentar um pouco mais. Eu sou advogado, sou inventariante dativo, sou procurador do município concursado e sou especialista em inventário na área que eu advogo há quase 15 anos, inventário de média e de alta complexidade. Eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui na nossa primeira live da Sucessão Academy. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre uma oportunidade única para que você que queira destacar no ramo de gestão patrimonial, de inventariança da ativa, uma carreira que tem crescido cada dia mais, uma carreira que está em plena expansão e que ainda é conhecida por poucos. Mas hoje você vai ter a oportunidade de entender um pouco mais, de uma maneira mais simples, para que você desmistifique tudo isso que você já entendeu e já ouviu sobre inventariança. Eu quero que vocês fiquem bastante à vontade para mandar perguntas, para movimentar o nosso chat. Isso faz com que oriente a nossa live e recheie ela com muitas informações, porque eu tenho certeza que vocês estão aqui em busca de conhecimento, não só técnico, mas também para entender como funciona essa nova oportunidade de mercado que eu vou mostrar a vocês. Mas, afinal de contas, o que é a Sucessão Academy? Vocês devem estar se perguntando aí. A Sucessão Academy foi criada a partir de uma necessidade de mercado. Eu utilizei dos meus longos 18 anos de experiência, e isso remonta a 2008, quando eu era assistente de desembargador do Tribunal de Justiça. Desde então, eu passei pelo Tribunal de Justiça, a minha advocacia privada, em que, como eu disse, eu me especializei em inventários de média e alta complexidade, e dentro dessas quase 2 décadas de experiência, eu notei que o mercado precisava de um personagem que não tem, mas que o juiz precisa muito, que é o inventariante dativo. O inventariante dativo, ele consta lá na lei brasileira, mas na prática ninguém consegue encontrar. Ele é pego, desculpa a expressão, no laço pelo juiz que sabe onde tem um inventariante dativo. Então, diante da necessidade que eu vi em meus processos de inventariantes que não sabiam atuar, não tinham técnica, não conheciam a lei direito e atuavam de uma maneira muito aquém do que deveria atuar, eu resolvi unir toda essa experiência prática e conhecimento teórico da lei, da jurisprudência, para montar, junto com a Sucessão Academy, o método inventariante de alta performance, o MIAP, que eu vou mostrar para vocês. Em maio, ou melhor, na segunda quinzena de maio, nós vamos lançar o primeiro módulo, o módulo Essential, que vai ser a porta de entrada para que você possa compreender melhor, desmistificar o que é inventariança dativa e o que é o inventário propriamente dito, e fazer disso a sua fonte de renda, a sua profissão, e aperfeiçoar, se você já é inventariante dativo ou inventariante, aperfeiçoar mais ainda as suas habilidades técnicas. E o melhor de tudo, ao longo do ano nós vamos ter vários outros cursos, várias outras aulas, e nós vamos sempre progredindo mais no nosso conhecimento. E eu conto com você, e eu estou aqui também para te auxiliar nisso, junto à Sucessão Academy. E eu gostaria de ver perguntas de vocês. Fiquem à vontade para movimentar nosso chat. E por que você deve investir nessa carreira de inventariança da ativa? Você sabe qual que é o papel do inventariante da ativo? Antes de mais nada, o papel dele é gerir os bens do patrimônio deixado por um falecido. É como se fosse um administrador de bens, só que de uma pessoa falecida e que tem um processo judicial de inventário em andamento. Em rápidas palavras, eu quis te mostrar que o inventariante dativo é o responsável por levantar os bens, direitos e as obrigações que o falecido deixou. Além disso, ele movimenta o processo judicial, pagando as dívidas, zelando pelos bens, cuidando como se fosse dele,
para que, ao final, ele realize a partilha depois de uma sentença judicial transitada em julgado, e o juiz determine que cada herdeiro fique com a sua cota-parte. E, obviamente, o inventariante seja remunerado, e muito bem remunerado, pela atuação que ele teve nesse iter processual. Então, inventariante dativo é uma carreira, sim, a cada dia que passa em plena expansão. E ela remunera muito bem quem resolve se dedicar a ela com técnica, com competência institucional. É uma carreira, para você ter noção, que o juiz pode, de acordo com a lei, te remunerar de 1 a 5% sobre o valor da herança líquida. Então, eu vou te dar um exemplo. Vamos pegar um inventário de R$ 1 milhão, herança líquida de R$ 1 milhão. O juiz pode te remunerar em até 5% sobre esse valor. Isso, nós estamos falando de uma remuneração de até R$ 50 mil. E quanto tempo que dura esse processo? Pode durar 2 anos, 1 ano, 3 anos. Vai da expertise do inventariante dativo e da agilidade que ele imprime ao processo. Então, você pode ganhar, fazer disso uma fonte de renda muito significativa. E você também pode, se a gente for analisar o tempo que demanda de um inventariante dativo, ter 5, 10, 20, 40 processos, o tanto que você conseguir trabalhar, tramitando ao mesmo tempo. Agora pense comigo, se você tem 40 processos de R$ 5 milhões cada um, em que você pode até ganhar 5% sobre o valor da herança líquida, nós estamos falando de uma excelente remuneração. Já parou para pensar o quanto essa cifra é interessante? É pesada? Mas você pode fazer isso. Basta ter técnica, basta ter conhecimento e autoridade institucional. E eu queria ouvir de vocês as nossas respostas, as nossas perguntas. Eu já tenho uma aqui que pergunta assim, ó. Eu preciso ser advogado para ser nomeado inventariante dativo? Resposta simples, não. Você não precisa ser advogado. A lei exige só uma questão, que seja uma pessoa estranha idônea, estranha às partes do processo e que seja idônea. A lei não faz exigência alguma de que tenha OAB ou sequer tenha cursado o curso de Direito na faculdade. A lei não faz esse tipo de exigência. Então, você não precisa ser advogado para ingressar nessa carreira promissora. Você pode ser um contador, pode ser um economista, um administrador de empresa, médico, qualquer que seja a sua formação. E eu digo mais, por não ter esse tipo de previsão, você não precisa sequer ter formação em curso superior. Basta que você tenha capacidade de gestão de bens, você tenha comprometimento com aqueles bens que você vai se dispor a gerir e você tenha a confiança do juiz, que é algo que se conquista paulatinamente, processo a processo. Vamos ver mais uma pergunta aqui. Inventariante pode tomar decisões sobre os bens sem autorização dos herdeiros? Essa é uma pergunta clássica e eu te falo, depende. Depende de que tipo de decisão ele pode tomar. O Código estabelece lá no 618 do Código de Processo Civil os atos ordinários que o inventariante dativo pode praticar. E aqui são os tradicionais, como gerir o espólio, ele tem o dever de zelo e tudo mais. Aí existem algumas restrições, como, por exemplo, a venda, a permuta, dar o bem em hipoteca. Isso ele não pode fazer de uma maneira corriqueira. Ele tem que apresentar essa situação aos herdeiros e obter uma autorização judicial. Sem essa autorização judicial, o negócio de venda, permuta ou qualquer outro que disponha do patrimônio do falecido, ele é ineficaz. Então, depende do ato a ser praticado. Pode ser praticado ordinário e o extraordinário precisa sim de autorização judicial. Qual é a diferença, mais uma pergunta aqui, ó. Qual é a diferença de duração entre o tempo que o inventário... Qual a diferença de duração de tempo entre o inventário comum, eu acredito, e o inventário que tem um inventariante dativo? Eu acho que é isso que a pessoa quis perguntar.
eu te garanto que no inventário em que o inventariante é dativo, o processo anda mais rápido. Por várias razões. Porque no inventário comum, normalmente ele é uma pessoa da família, ele é uma pessoa que está vivendo aqueles sentimentos da perda do falecido. Às vezes ele tem uma indisposição com parte dos herdeiros e vice-versa. E esse processo, ele automaticamente, ele tende a travar. Um não quer fazer, o outro tem disponibilidade. E por outro lado, quando o caso detém um inventariante dativo, ele agiliza. Então, se um prazo era para correr em 15 dias, ele faz em 8, faz em 12. Todo o tempo que ele conseguir ajustar e economizar é lucro para o inventariante e para o inventário, para o espólio, para a família. Então, na grande maioria dos casos, a depender da complexidade, mas eu diria que na grande maioria, o inventariante dativo, ele é muito mais eficiente que o inventariante comum. Porque, pensa comigo, ao final das contas, ele também quer receber. E quanto mais rápido ele acabar o inventário, com responsabilidade, é claro, mais rápido ele vai ser remunerado pelo exercício da função de inventariante dativo. Vamos ver mais uma outra pergunta aqui. Quais são os erros mais comuns que fazem o inventariante ser destituído? Olha, muito boa essa pergunta e eu costumo elencar alguns de grande relevância. Um deles é, o primeiro, confundir patrimônio próprio com patrimônio do espólio. Isso não pode acontecer de espécie alguma. Nem por um momento, nem que o inventariante dativo restitua, ressarça o espólio em momento posterior. Isso não é ato de uma pessoa que é comprometida com a gestão do espólio. Uma outra situação que é muito interessante e muito comum e que faz cair o inventariante é a ausência da prestação de contas, ou até mesmo a ausência de observância dos prazos. O juiz dá um prazo de 15 dias para ele fazer determinado ato. Ele não faz. Ele não justifica no processo porque ele não fez. Ele protela, ele sempre vai levando adiante, ou faz pela metade. O juiz entende o que ele está fazendo. E a confiança do juiz vai minando a cada ato omisso ou enfraquecido desse inventariante dativo. Então, esse é um ato que normalmente derruba o inventariante, não por falta de técnica, mas por falta de zelo, ou até mesmo de conhecimento da própria lei, que é o que a gente ensina nesse curso também. Uma outra pergunta que temos aqui: contador ou administrador pode atuar sem ter estudado direito? A resposta é simples também. Contador, economista, administrador de empresa pode sim ser nomeado como inventariante dativo. Eu vou até além. Eles costumam ter habilidades que o juiz necessita no dia a dia, como gestão de patrimônio, fluxo de caixa, como organizar os bens de alta complexidade. Isso são habilidades que advêm da formação de curso superior deles, que o curso de direito não proporciona. Então, eles têm habilidades que o juiz necessita. Isso é muito valioso na hora de você mostrar que você é um inventariante dativo para o juiz. Imagine que o juiz tenha uma empresa de grande porte, e ela não tem ninguém à frente dela. Ela está à deriva durante o processo de inventário. O que você acha que o juiz mais necessita nesse caso? É de uma administração. E ninguém melhor que um contador, porque entende dos números, um administrador que sabe gerir os bens, uma empresa, para aquele caso. E o advogado, ele vem para corroborar, ele vem para fortalecer a atuação do inventariante dativo. Então, sim, o contador e o administrador de empresa pode, sem sombra de dúvida, e tem conhecimento suficiente para ser nomeado inventariante dativo. Temos mais perguntas aqui, ó.
Como eu posso me tornar inventariante dativo? Existe habilitação específica? Não existe uma habilitação específica. Como eu disse, você não precisa de fazer um curso superior para isso. Basta que você conheça do processo, tenha técnica, tenha conhecimento específico, tenha capacidade de gestão de bens para que você exerça essa profissão. O único requisito legal é que seja pessoa estranha, idônea. Estranha às partes do processo, ou seja, imparcial, e que seja idônea, e que reúna todas essas características para desempenhar a atividade. Mas se você ainda não tem, se você acha que não consegue ou não tem essas habilidades hoje, não se preocupe, porque o curso, a Sucessão Academy, ela te ensina justamente isso. Ela te mostra como você vai agir nos 30 primeiros dias, quais são os seus atos, o que você deve fazer, o que você não pode fazer, como você se porta diante das partes, diante do juiz, como você conduz um processo judicial, como você administra os bens. Tudo isso que te deixa mais tranquilo está em nosso curso. Obviamente, no método em que eu contribuí, que é o método inventariante de alta performance. Então, você sim pode ser um inventariante dativo. Temos uma pergunta aqui, ó. São aulas online? São aulas online da Sucessão Academy? Como funciona? Tem material didático também? Ótimo. Vou te explicar um pouco melhor sobre esse curso. Esse curso são quase 10 horas de aulas gravadas, de puro conteúdo, de muita prática, de muito conhecimento condensado, em que você vai ter acesso às mais refinadas técnicas testadas e validadas por mim, que sou inventariante dativo também. Além disso, o curso conta com aulas grátis, consta com e-book, com várias informações e ferramentas para que você possa exercer com maestria essa atividade que eu faço questão de ensinar para você, que é a inventariança dativa. Temos mais perguntas? Vamos aqui. Tem uma pergunta aqui, ó. A família está em conflito. O que acontece com o espólio? Te digo que ele sangra. O patrimônio fica sem ninguém na gestão dele. Ele fica à deriva. E as dívidas acumulam, o prazo do inventário elastece, os bens se deterioram com o tempo. A família que estava em conflito vai continuar em conflito e a tendência é uma escalada ainda maior. E eu te digo que esse cenário é muito comum nos processos judiciais por onde eu passo, por onde eu vejo. E o juiz precisa de quem nessa hora? De uma pessoa imparcial. De uma pessoa que saiba gerir os bens, que seja técnica, que tenha conhecimento institucional. E essa pessoa, obviamente, pode ser você. Basta que você entenda e conheça um pouco mais sobre isso. E tem um detalhe que é muito importante. Nesses tipos de processo, em que são complexos, a remuneração do inventariante dativo costuma ser maior. Ela costuma chegar próximo aos 5%, porque o juiz sabe da complexidade. E se você entrega ao juiz aquilo que ele espera, a chance de você obter a remuneração máxima é muito grande. E além disso, não só a remuneração, mas a confiança do magistrado. Porque um processo em que você for nomeado como inventariante dativo e fizer uma excelente entrega, saiba que o juiz vai te nomear várias vezes. Você vai passar a ser um agente cobiçado daquele juiz, porque ele sabe que, na necessidade, ele pode contar com você. Não só contar com você, mas com a sua expertise, com aquilo que você é capaz de entregar. Não só para ele, mas para o processo, para as partes como um todo. Vamos de mais perguntas aqui. Tem aula experimental? Já tem site? Já temos site sim. Anote aí, www.sucessãoacademy.com.br. Nós já temos o site, no site nós já temos uma aula experimental e basta que você preencha o cadastro, informe seu nome, telefone, e-mail e a profissão que você tem, para que você tenha acesso a primeira aula grátis.
eu tenho certeza que da primeira você vai querer assistir todas as outras, porque é um assunto muito interessante, de uma remuneração muito relevante e que você pode fazer isso, a sua profissão, ou aperfeiçoar aquilo que você já faz. Eu até mesmo, você que é familiar, você pode internalizar isso, esse tipo de conhecimento, para colocar em prática no processo em que você já atua como inventariante. Então, damos todo esse suporte a você. Como o inventariante dativo recebe salário só no final do processo? Existem algumas situações, algumas formas de remuneração do inventariante dativo. O patamar é de 1 a 5% em cima da herança líquida, mas, dependendo da situação, você vai ter remuneração intermediária ou remuneração final. Pode ser que você tenha até uma remuneração mensal, a depender do que você tem do espólio e da necessidade de gestão mais presente no dia a dia, como uma empresa, por exemplo. Então, o inventariante dativo pode receber por mês, ele pode receber por etapas do processo, e a mais comum é ao final do processo, que é onde o juiz habilita tudo que vai ser pago, o valor da herança líquida, e faz essa divisão. Divide o quinhão, mas reserva a parte do inventariante dativo, que é de 1 a 5%. Eu posso ser inventariante dativo da minha própria família? Olha, pode sim. Você pode... Não, desculpa. Da sua própria família, não. Você necessita de ser uma pessoa estranha ao quadro familiar, ao quadro de herdeiros, de cônjuge. Então, tem que ser uma pessoa estranha a esse tipo de relacionamento. Como inventariante, essa aqui eu já li. Em quanto tempo o inventariante dativo está preparado para começar a atuar? Ele pode atuar de acordo com a disponibilidade dele. Esse curso que a gente criou, que vai vir agora, na segunda quinzena de maio, ele é mais ou menos 10 horas. Depende da sua disponibilidade. Se você fizer esse curso em um final de semana, em um dia, um mês, vai da sua vontade de colocar isso em prática. Você, fazendo essas aulas, você vai ter uma noção muito mais precisa do que é o cargo de inventariante dativo, dos seus afazeres, das suas obrigações. Então, a partir disso, a partir do momento que você finaliza esse curso, você vai se sentir apto a pegar os primeiros inventários e ser nomeado como inventariante dativo. Então, na verdade, depende mais de você. Posso fazer mais de um inventário ao mesmo tempo? Pode. Isso também só vai depender de você. Você pode fazer 5, 10, 15, 30, 50 processos ao mesmo tempo. Desde que, aí vai uma sugestão minha, você não se perca neles e não deixe a qualidade cair, porque é isso que faz com que as suas nomeações venham acontecendo e sejam corriqueiras. Então, você pode, sim, ser inventariante dativo em mais de um processo ao mesmo tempo. E olha uma questão, a sua remuneração é proporcional. Imagine você com 40, 50 processos de remuneração de 20, 30, 50 mil reais cada um. Isso é uma excelente remuneração para uma atividade jurídica. E às vezes eu digo até que pode ganhar até mais que o advogado que está trabalhando naquele caso, tá? Isso já aconteceu, eu conheço casos assim em que o dativo ganhou mais que o advogado que trabalhou naquele processo. Pessoal, não, se tiverem mais alguma pergunta, pode colocar. E quais os erros? Nós já falamos aqui dos erros mais comuns, né? Como eu faço para ser nomeado inventariante dativo? Essa é interessante. Você precisa ter técnica, você precisa entender como que funciona essa atividade, você precisa ser nomeado pelo juiz, você precisa ter o contato com o juiz, mostrar a ele que você sabe gerir um patrimônio, que você entende daquela matéria e que você está ali para colaborar, para ser a extensão da mão do juiz,
aquele que vai a campo para trabalhar, para gerir os bens do espólio que está no inventário sob a responsabilidade daquele juiz. Então, é assim que se começa. E eu te falo por experiência própria. Depois que você tem a primeira nomeação como inventariante da ativa, as outras vêm com muito mais fluidez. Elas vêm até de maneira automática. Basta que o juiz com que você trabalhe e que nomeie você como dativo, goste do seu trabalho, veja a qualidade. A partir daí, ele passa a te nomear em vários processos da responsabilidade dele. E tem uma outra coisa, ele passa a sugerir o seu nome para os colegas de outras comarcas. Então, se você faz uma boa entrega, você tem tudo para alastrar e ficar conhecido como o inventariante dativo daquela região. Então, é uma excelente dica. Pessoal, já caminhando para o final da nossa live, se não tiverem mais nenhuma pergunta, que tivemos hoje um dia, uma live cheia de conteúdo interessante, de perguntas de pessoas que estão interessadas, querem entender um pouco melhor, e isso é muito relevante, porque quando você for para trabalhar com isso, você tem que saber, você tem que ter conteúdo. Não é simplesmente chegar no juiz e tentar se habilitar como inventariante da ativa. É muito mais que isso. Mas se você tem a técnica, se você tem conhecimento, competência e assim, principalmente a vontade de fazer isso com maestria, você tem todos os ingredientes para dar certo essa nova carreira. Qual dica final você deixa para alguém que quer se tornar um inventariante da ativa? Faça o curso da Sucessão Academy. Lá tem muito conteúdo interessante, prático. Não é um curso teórico, é um curso que muda a sua cabeça. Como você vai enxergar e ver o inventário ativo. É lá que você vai ter uma noção muito mais precisa de como agir, como não agir, de como militar perante as partes, perante o juiz, o Ministério Público, quando tem menor, quando tem incapaz, quando acontecem as mais variadas situações em um processo. Então, comece pelo curso. São 10 horas, aproximadamente 10 horas, que você faz assim em um tempo muito rápido. E a partir daí, você parte para o seu primeiro processo de inventário judicial. Peço ao juiz, eu dou todas as dicas para como que a gente faça em nossas lives, nossas manifestações, em nossos posts, redes sociais. Vocês vão ver várias dicas de como se dar bem nessa nova carreira, como você ingressa nela, como você evolui nessa nova carreira e como você se torna uma referência na sua região como inventariante da ativa. Pessoal, estamos chegando ao nosso final. Eu quero agradecer a todos a presença de vocês todos aqui hoje, né, na nossa primeira live da Sucessão Academy. Teremos várias outras nesse formato, tem outros formatos também, que é surpresa, alguns virão aí nos próximos dias e que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Lembre-se que no final, na segunda quinzena de maio, nós vamos lançar o módulo Essential do método inventariante de alta performance, que eu, junto com a Sucessão Academy, montamos. Espero que você goste e vai ter todo o apoio, vocês terão acesso, vão ter o WhatsApp, entra no grupo de WhatsApp da Sucessão Academy, para que vocês estejam por dentro das novidades, do que vem por aí, das atualizações. Vocês não têm nada a perder, pelo contrário, vocês têm muito a ganhar. Aproveite também, inscreva-se, garanta a sua vaga e acompanhe as nossas redes sociais. E falando em novidade, nós acabamos de subir a primeira aula para o nosso site. Então, corre lá, acesse, faça seu cadastro e tenha acesso imediato à primeira aula do curso. E que dessa aula eu tenho certeza que você vai entrar nas próximas, fazer esse curso e se dar muito bem nessa nova carreira que está abrindo as portas para você. Seja bem-vindo à Sucessão Academy, seja bem-vindo à Inventariança da Ativa. Vamos juntos transformar essa carreira e fazer essa diferença na sua vida, na gestão patrimonial e na inventariança da ativa. Muito obrigado a todos e até a próxima.